E aí, pessoal? Hoje a gente vai desvendar um dos maiores segredos do universo. Sabe, aquela força invisível que não deixa a gente sair voando por aí e que faz os planetas girarem todos bonitinhos no espaço? Pois é, se preparem, porque a gente vai fazer uma viagem incrível para entender de vez a famosa força da gravidade. Pensa bem, já pararam para se perguntar por que tudo que sobe uma hora tem que descer? Pode ser uma bola, uma maçã, o que for. Parece que nada escapa, né? Porque as coisas simplesmente não saem flutuando pelo ar. Tem alguma força secreta agindo aí, e é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Então, a resposta para esse mistério todo é uma super força invisível que o nosso planeta Terra tem. É, sério. E o mais doido é que ela está agindo em tudo, o tempo todo, agora mesmo. Chegou a hora da gente conhecer a incrível força da gravidade. Olha, de um jeito bem simples, a gravidade é tipo um puxão que não dá para ver entre dois objetos. Tudo que tem massa, ou seja, tudo que tem recheio, que é feito de matéria, tem essa força. A gente, o planeta Terra, a Lua, até uma maçã, como aquele gênio, o Isaac Newton, sacou há muito tempo. E no nosso planeta, como é que isso funciona? Bom, a Terra é gigante, né? Ela tem tanta, mas tanta massa, que o puxão da gravidade dela é super forte. É justamente essa força que está o tempo todo puxando a gente para o centro dela. É por isso que, a gente não sai flutuando pelo espaço. Sabe qual é um jeito bem legal de imaginar isso? Pensa que a Terra é como se fosse um ímã, um super ímã invisível. Só que tem um detalhe. Em vez de puxar só metal, a gravidade dela puxa tudo que tem massa. Isso mesmo. Pessoas, prédios, a água dos oceanos, tipo, absolutamente tudo. Mas não vai pensando que essa super força é uma bagunça, não. Muito pelo contrário. A gravidade segue umas regras bem certinhas, como se fosse um jogo. E o mais legal é que quando a gente entende essas regras, a gente começa a entender como o universo inteiro se mantém todo organizadinho. E são basicamente duas regrinhas. A força da gravidade depende de duas coisas bem fáceis de entender. A primeira é a massa dos objetos, ou seja, quanto mais recheio eles têm, mais forte vai ser o puxão. E a segunda regra é a distância. Quanto mais longe um objeto está do outro, mais fraco fica esse puxão. Viu só? É simples assim. Vamos dar uma olhada na primeira regra, então. Pega um planeta gigante, tipo Júpiter. Ele tem uma massa absurda, enorme. Por isso a gravidade dele é esmagadora. Agora, pensa num asteroide bem pequenininho, com quase nada de massa. O poder de atração dele é tão fraquinho que é quase zero. Beleza, agora vamos para a segunda regra, a distância. Funciona assim. Quando dois objetos estão bem pertinho um do outro, a atração é forte. Mas se eles começam a se afastar, essa força diminui muito, muito rápido. É como se a distância fosse a fraqueza da gravidade, sabe? E entender essas regras ajuda a gente a resolver uma confusão que, olha, muita gente faz. Massa e peso. Parece a mesma coisa, né? Mas não é, não. Chegou a hora da gente separar de vez o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos lá. Massa é a quantidade de coisa, de matéria, que forma um corpo. E isso, olha que importante, nunca muda. Não importa se a pessoa está na Terra, na Lua ou em Júpiter, a massa dela é sempre a mesma. Agora, o peso é diferente. Ele é a medida da força com que a gravidade de um lugar está puxando essa massa. E é por isso que o peso pode mudar, sim. E para entender isso de vez, o exemplo da Lua é perfeito. A gravidade lá é bem mais fraca que a da Terra, então o astronauta, a massa dele lá na Lua é exatamente a mesma que ele tinha aqui, mas o peso dele é bem menor, tipo umas 6 vezes mais leve. É por isso que eles conseguem dar aqueles pulos gigantes que parecem em câmera lenta. Ok, já entendemos como funciona aqui na Terra e na Lua. Mas e lá no espaço? Como será que a gravidade age naquela imensidão toda, onde não tem nem chão para segurar a gente? Então, quando a gente vê aqueles astronautas flutuando, a gente pensa logo, ué, acabou a gravidade? Mas na verdade, não. A gravidade da Terra ainda está lá, puxando a estação espacial. O truque é que a estação está se movendo para o lado numa velocidade altíssima. Tão rápido que, enquanto ela cai em direção à Terra, ela anda para frente o suficiente para nunca atingir o chão. Ela fica caindo ao redor do nosso planeta. E todo mundo lá dentro cai junto, por isso eles flutuam. É por isso que, para eles, a sensação é de que a gravidade sumiu. Mas como a gente viu, a força está lá, trabalhando o tempo todo. É esse movimento de queda eterna em órbita que cria essa ilusão de não ter peso e que permite eles fazerem todas aquelas coisas incríveis flutuando. Agora se preparem para uma curiosidade que é de explodir a cabeça. Alguém já pensou por que os planetas são sempre redondos, tipo uma bola?
Adivinha só. A culpa é da gravidade. Pois é, ela funciona como se fosse uma escultora do universo que vai moldando os planetas e as estrelas até eles ficarem com esse formato de esfera. É ou não é incrível? Claro que isso não acontece do dia para a noite. Leva milhões, bilhões de anos. Imagina um monte de poeira e rochas soltas no espaço. Aos pouquinhos, a própria gravidade delas começa a juntar tudo. Essa força vai puxando todo esse material para um ponto central, de todos os lados com a mesma força. E qual é a única forma que a gente consegue quando aperta alguma coisa por igual de todos os lados? Exato, uma bola, uma esfera. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar. A gente viu que a gravidade da Terra é super forte, né? E ela está o tempo todo puxando a Lua. Então, por que a Lua não cai direto na nossa cabeça? A resposta tem a ver com aquele mesmo truque da estação espacial, um equilíbrio perfeito entre a força do puxão e a velocidade. Mas, essa já é uma outra história. Fica aí o mistério para a gente pensar.